Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Daniel. Sejam bem-vindos aos meus vídeos. Hoje vamos falar sobre notação científica. A notação científica ela é utilizada para representar números muito grandes ou números muito pequenos. A principal representação dela é essa daqui que vocês podem observar. Neste caso, nós dizemos que um número está em notação científica quando eu tenho um número que se encontra entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de base 10. De acordo com essa representação, o Azinho ele representa um número que pode estar entre 1 e o 10. Ele pode ser 1, mas ele vai chegar no máximo até o 9,999. Já o B, que é o meu expoente da base, ele pode ser qualquer número inteiro. Vamos lembrar agora que números inteiros podem ser números positivos ou números negativos, ok? Bem, em relação ao A, ele pode ser qualquer número, então, né, do 1 até 9,999. E nós podemos ter quantas casas decimais forem necessárias após, né, o número inteiro. Por exemplo, aqui, o número ele poderia ser 5,1, pode ser 5,1333, mas geralmente, quando for com muitas casas decimais, nós utilizamos a aproximação. Aqui está um exemplo onde a notação científica se encaixa perfeitamente. Vamos ver como nós podemos resolver esta questão? Nós temos que representar a massa da Lua, que é esse número imenso. E agora? Bem, na notação científica, nós temos que escrever, então, vamos recapitular, um númerozinho, que eu chamei de A na representação, vezes uma potência de base 10. Em todo número inteiro existe uma vírgula que está ali, mas nós, por convenção, não escrevemos. Por exemplo, o número 7, gente, ele também poderia ser representado como 7,0. O número 283. Ele poderia ser representado como 283,0. É uma convenção, mas vocês têm que saber que qualquer número inteiro, então, ele possui aquela vírgulazinha ali que não aparece. E trabalhar com notação científica é justamente deslocar essa vírgula até uma posição, fazendo com que este número aqui fique entre o 1 e o 10, né, que é a nossa primeira tarefa. Vamos deslocar essa vírgula até fazer com que esse número aqui, diferente de 0, fique entre 1 e 10. Então, vamos nós. Vamos deslocar ela uma casa, duas casas, lembrando que cada posição que eu desloco essa vírgula, cada número que eu ultrapasso é chamado de casa. Continuando aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nossa! Gente, e se eu parasse de deslocar e colocasse a vírgula aqui? Uma pergunta. Este número aqui estaria entre 1 e 10? Bem, sabemos que não, né? Porque o 73 não estaria entre 1 e 10. Então, isso significa que eu vou ter que deslocar a vírgula mais uma casa. Desta maneira, eu vou ter o número 7,3, que está entre 1 e 10. Agora, minha segunda função é trabalhar com a potência de base
10. Aí é o mais fácil. Basta eu contar quantas casinhas eu desloquei. Eu desloquei a vírgula 22 casas para a esquerda. Então, por isso, a potência de base 10 é 22. Toda vez que eu desloco a vírgula para a esquerda, o expoente da minha potência é positivo. Agora eu tenho o comprimento do diâmetro da bactéria meningococo. Essa bactéria é uma das bactérias que causam a meningite. Como é que eu posso fazer essa representação em notação científica? Bem, nós já sabemos que notação científica, né, é um número entre 1 e 10 vezes uma potência de base 10. Quando um número está representado desta maneira, nós dizemos que ele está em notação científica. Observem que, neste caso, a vírgula está bem antes do número inteiro, que não é nulo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos deslocar ela para a direita. Se eu parasse com a vírgula aqui, eu teria o número 0,08. Ainda não atende ao meu pedido. Então, o que eu faço? Venho com a vírgula e paro com ela aqui. Agora sim, gente. Tenho o número 8. Vocês lembram que eu posso representar ele 8, ou também posso representar como 8 a vírgula na posição e acrescentar um zerinho, né? Vezes a potência de base 10. Agora temos um detalhe. Eu desloquei a minha vírgula para a direita. Quando eu desloco para a direita, significa que o meu expoente é negativo. Tantas casas quanto eu deslocar a vírgula. Desloquei 4 casas. Então, a minha potência de base 10 vai ter o expoente menos 4. Recapitulando, desloco a vírgula para a direita, significa que o meu expoente é negativo. Próximo exemplo, vamos lá. Lembrando, desloco para a direita, porque esse número representa um número muito pequeno, gente. Toda vez que temos um número, né, composto com vários zerinhos antes dele, significa que é um número muito pequeno. Então, vamos lá. Parei com ela aqui, porque desta maneira eu vou ter o número 3,6. Primeira parte, tá ok. Vezes a potência de base 10. Lembrem-se, desloquei para a direita. Meu expoente é negativo. Isso aí. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Significa que o meu expoente, então, vai ser menos 5. Pronto. Este número está representado em notação científica. Vamos para o próximo. Observem que agora nós temos uma situação diferente. Esse aqui representa algo que é muito pequeno. Já este número aqui representa algo que é muito grande. Isso já nos diz muita coisa sobre o expoente. Neste caso, meu expoente vai ser positivo, porque eu estou representando um número grande. Então, vamos trabalhar com o deslocamento da vírgula, que está aqui. 1 casa, 2 casas, 3, 4, 5, 6. Porque 5,3 atende ao meu pedido. Vezes 10 na 6, que é o número de casas que eu desloquei. Pause o vídeo e tente fazer essa daqui. Bom, vamos lá então. Recapitulando. Expoente negativo, porque representa um número muito pequeno. Andei 1 casa, 2 casas, 3 casas. Cuidado, lembrem-se que o 2 é a mesma coisa que 2,0.
zero, né? 2 é igual a 2,0. Então, a vírgula tem que parar aqui. E na hora de representar, eu posso representar desta maneira, 2 vezes o 10 na menos 3, porque eu andei para a direita. Ok? Então, o expoente vai ser negativo toda vez que eu deslocar a vírgula para a direita. E eu também posso representar essa notação científica como 2,0 vezes 10 na menos 3. É a mesma coisa. Até logo, então, pessoal.